para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está nas mãos do presidente do Congresso o pedido de abertura da CPMI do INSS. Davi Alcolumbre sofre pressão do governo, que tenta ganhar tempo para evitar a instalação da comissão, e da oposição, que investe na repercussão negativa para o Planalto. Oposição e governo se enfrentam na discussão sobre quem é o vilão dos descontos ilegais, que tiveram um impulso na gestão Bolsonaro, mas dispararam na de Lula. O fato é, sob a omissão e a complacência do Estado brasileiro, inclusive do Congresso, bilhões de reais dos aposentados foram desviados e se tornaram artigos de luxo nas mãos de quem atuou na fraude. O esquema de desvios do INSS é o tema do nosso Globo News Debate de hoje. E para o nosso debate de hoje, a gente convidou os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é líder do governo no Senado, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é líder da oposição no Senado. Obrigada pela presença dos senhores aqui. Senador Jacques Wagner, começo com o senhor. Por que o governo não quer a CPMI? Não é que não quer, é que a CPI, ela se inicia a coleta de assinaturas a partir da investigação que a Polícia Federal e a CGU, TCU estão fazendo. Quem estourou esse esquema foi a investigação da Polícia Federal. Bom, evidentemente que a oposição está cumprindo o papel dela, que é uma CPI para quê? Para fazer, eu diria assim, o palanque eleitoral e tentar desgastar. Eu aqui não estou preocupado se quem tem a culpa, se é o governo anterior, se é esse governo. Quem tem a culpa são os malandros que montaram 11 ou 12 entidades de fachada e essas entidades foram que estouraram exatamente a arrecadação inexplicavelmente. Era zero, daqui a pouco vira 15 milhões, 50 milhões, 200 e tantos milhões. Então, essas entidades são responsáveis por aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões. Então, a investigação está sendo feita. Eu acho que o que interessa a você, aposentado, à sociedade, é investigar, punir e ressarcir. Isso o nosso governo está fazendo. Houve a investigação, ela continua, são 10 inquéritos abertos e, portanto, não está encerrada a investigação. Estão sendo punidos porque já foi cortado exatamente esses descontos por conta exatamente desse problema e nós já estamos trabalhando para ressarcir aqueles que foram lesados. Foi esse governo que mandou o questionário, a informação para os aposentados, perguntando se ele reconhecia ou não esse dinheiro que foi descontado. Desses, da ordem de 1,5 milhão, disseram que não reconheciam. Nós estamos indo às entidades para dizer cadê a prova que eles contribuíram. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a investigação do problema está sendo feita, muito bem feita, pela Polícia Federal, pela CGU, que já começou essa investigação ainda em 23. Óbvio que uma investigação você não faz da noite para o dia. Fomos fazendo a investigação até chamar a operação da Polícia Federal. Na minha opinião, a CPMI quer chover no molhado, quer, na verdade, fazer. Mas tudo bem, vamos deixar começar o ressarcimento e se achar que a investigação da Federal não está completa, que se monte uma CPI. Mas eu pergunto, a CPMI vai lançar mão de quem para investigar? Vai lançar mão da Polícia Federal. Queria que o senhor respondesse a isso, mas aproveitar só um ponto que ele fala sobre a entrada da Polícia Federal, porque desde setembro de 2020, a PF sabia, isso era o governo Bolsonaro, 2 servidores da direção geral central do INSS receberam ameaças, procuraram a polícia na época, mas nada foi investigado. Bom, primeiro, boa noite a Jacques Wagner, senador. A você, a aqueles que estão nos assistindo. Vou começar respondendo a você antes de falar a respeito das ponderações feitas pelo nosso eminente líder, que tem uma tarefa hercúlea pela frente. Eu tenho dito que defender o indefensável realmente é muito complicado e ele faz com maestria. Mas essa investigação que você se refere, são 35 mil trabalhadores que o INSS tem espalhados por todo o Brasil. E é evidente que quando o INSS, a exemplo de um fiscal sanitário, a exemplo de alguém do meio ambiente, faz uma
apreensão ou busca evitar roubos ou fraudes, podem estar sujeitos, em razão do seu ofício, de serem ameaçados por terceiros. E eles denunciaram a polícia e a Polícia Federal arquivou esses 2 projetos. Não é que não houve investigação. Agora, em 2024, estão arquivados, né, pela própria Polícia Federal. Em relação ao problema em si, veja, isso é muito grave. A primeira questão que eu faço é que, por que é que a AGU, quando definiu o escopo da investigação, colocou 2019 a 2024? Não é verdade que foi a Polícia Federal que de ofício age. O que aconteceu foram reportagens do site Metrópolis que mostraram essa distorção. E essa distorção de um aumento exagerado, para você ter uma ideia, nós saímos de 2 milhões de associados no final de 2022 para 9 milhões e 600 mil associados no final de 2025. Você tem Polícia Federal, você tem TCU, você tem CGU, você tem AGU, todas alertando o governo. E o governo meteu o pé no acelerador. O roubo aumentou mais ainda. E é um roubo hediondo, porque é feito contra pessoas frágeis, hipossuficientes, e tem dificuldade, inclusive, de entender o que está acontecendo com elas. E digo mais, esse roubo começa há mais de 30 anos atrás. É um roubo que só quem teve coragem de se colocar contra ele foi a administração do presidente Bolsonaro. Isso começa quando se muda o sistema do Fundo Rural, em 1988, e em 1991 uma lei, onde já se pegou um jabuti naquela época, o relator da lei foi até o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, onde se permitia esse desconto associativista. E quem nadou de braçada nesses 30 anos foi a CONTAG, que é uma entidade ligada à CUT e ao PT, e que não está sendo investigada. De 2014 para cá, nós temos 10 bilhões e 600 milhões de descontos associativistas. Só a CONTAG tem 4 bilhões de reais. A entidade ligada ao irmão do Lula tem quase 1 bilhão de reais. Essa CONAFE, que foi denunciada por vocês aqui, tem quase a mesma coisa, mas não está sendo investigada pelo INSS e nem está dentro dessa questão original do AGU. Então, o que nós estamos dizendo é que é necessário, sim, que haja investigação, porque ela está sendo feita de forma seletiva. Do governo quer conter danos. Está tratando de 10, 11 ou 12 entidades, são 41. A gente está falando de 10 bilhões e 600 milhões, o governo está falando de 2 bilhões. É importante saber quem flexibilizou os mecanismos de controle que permitiram esse verdadeiro assalto contra pessoas pobres e humildes há mais de 30 anos. Flexibilização se deu com a ajuda de governo e oposição à época, a partir de 2019 com a MP, que colocava o prazo de revalidação, foi relatada por um governista à época e teve apoio da oposição. Então, aí teve uma joint venture dos 2 lados que aprovaram e depois derrubaram a revalidação. Mas ele falava da CONTAG. A CONTAG deve ser investigada, senador? Já está sendo investigada. Deixa eu só repor algumas questões. Primeiro, a investigação não começou por conta da matéria da Metrópole. A Metrópole reivindicou a lei de acesso à informação. E quem passou para ela as informações foi exatamente a CGU. E ela fez matéria em cima de informações colhidas pela própria CGU. Então, não é verdade que a gente se movimentou depois de matéria. Ao contrário, você mesmo citou, Júlia, que em 2020 houve denúncia, 2019. E, na verdade, naquela época não se apurou nada, não se esclareceu nada. Agora, as pessoas tentam, a oposição tenta, colocar no nosso colo algo que quem estourou o esquema fomos nós. A CONTAG é uma entidade de 60 anos. Eu vou explicar o que está acontecendo. A CGU investiga em função da lei anticorrupção. Nessa lei você tem que ter confirmação de propina, de lavagem de dinheiro, para você, porque quando o senador Marinho fala que não está sendo investigada, está sendo investigada. Ela não foi ainda bloqueada seus bens, nem dela, nem da CONAFE, que não tem nenhuma ligação com o PT, ao contrário, tem gente que é ligada ao ex-presidente da República, ou a ABEC, a BIC, que é outra entidade, que é uma das que mais cresceu e que tem uma figurinha carimbada. Essa empresa, para mim é uma empresa, não uma associação de classe, é vinculada ao careca do INSS e é vinculada a um empresário
que na época da CPI da Covid estava metido com aquela venda que acabou não sendo feita das vacinas indianas, sei lá o nome como ela era. Então, repare, vou insistir com minha tese. Quem estourou o esquema? A Polícia Federal, a CGU, nesse governo. Esse estouro que houve com as prisões, a busca e apreensão e etc., a investigação continua. Não é verdade que a CONTAG não está sendo investigada. A CONTAG e essas outras três, a CONAFE, a BIC, etc., estão sendo investigadas. Elas não foram bloqueadas porque ainda não se viu o elemento que é a comprovação da corrupção, porque nós estamos investigando pelo combate à corrupção, a lei anticorrupção. Então, não é verdade que foi quem levantou o problema, foi a oposição. Quem levantou o problema, vou repetir, foi a CGU, a Polícia Federal, a partir de um volume enorme de reclamações na Justiça, exatamente de pessoas que não reconheciam aquele desconto que foi feito. É bom lembrar que a MP, que o pessoal da oposição se refere, é de 2019, eu creio que o senador Rogério Marinho sabe disso, ela foi feita fundamentalmente para fazer um pente fino, não nas contribuições associativas, ela foi feita para fazer um pente fino nas aposentadorias consideradas irregulares, falsas, ou qualquer contribuição que era paga pelo INSS. O foco não era associação. Tem um artigo que falava de associação, ou dois. Mas entre a associação, só lembrando o nosso assinante, senador, porque já havia naquela época, 2019, informações de que tinha desvio com os contratos indevidos, as assinaturas que não existiam, enfim. Júlio, você me permite? Permite só colocando a bola no chão. E aí o relator coloca essa discussão. E vocês propuseram também na MP... Mas veja, primeiro eu repito a informação que eu dei. Está nos autos do processo da primeira instância. O fato gerador do processo é um e-mail feito pelo Metrópole, trazendo uma reportagem do Metrópole. Então essa foi a denúncia, está nos autos do processo da primeira instância. O governo, pelo contrário, na hora em que viu o que estava acontecendo e recebeu todas as sinalizações que alguma coisa estava errada, meteu o pé na jaca, aumentou o processo. Para vocês terem uma ideia, média mensal de desconto até dezembro de 22, 42 milhões de reais mês. Média mensal de desconto de janeiro de 23 a 24 de setembro de 24, 188 milhões mês. Média mensal de desconto de outubro de 24 a 25, 298 milhões. Qual é a coincidência aqui? Outubro foi justamente quando recebeu as tratativas e os alertas dos órgãos de controle. Ao invés de parar, ele meter o pé no acelerador. Outra coisa, Júlia, e isso não aconteceu, no nosso período, de 2019 a 2020, houve uma diminuição do valor desse desconto associativista. Mas depois aumenta em 20, que era ainda governo de vocês. Não aumentou em 20, desculpe. Eu tenho inclusive os gráficos. Diminuiu em 19, diminuiu em 20, diminuiu em 21, de acordo com a questão do NPC, e aumenta em 22. Não, eles fazem mais contratos a partir de 20. Eles começam a assinar mais acordos de cooperação técnica com as associações. 22, o contrato não foi 20, foi 22. A diminuição do valor dos descontos associativos, 19 e 20, é fácil de demonstrar e eu tenho os gráficos para você. Em 21 também, de acordo com o INPC. Começa a aumentar em 22. E quem são os principais beneficiados em 22? As três entidades que a gente falou agora. O SINAP, porque é tanta sigla, mas a do CONTAG, Lula, a gente está falando da CONTAG, e a CONAFE, foram as três mais beneficiadas. Mas mesmo assim houve um aumento de 80 a 100 milhões de reais. A gente está falando de 70 mil reclamações por mês nesses 4 anos. A gente está falando de 1,5 milhão de reclamações. Sindinap, a do irmão do Lula, a Sindinap. A gente está falando de 1,5 milhão de reclamações por ano na época do PT. Então, o que é que estava acontecendo com o governo? Estava dormindo? Estava letárgico? Em setembro de 23, o que é que acontece? Qual é o fato determinador desse aumento? Vigílio passa a ser o procurador-geral. E o que foi que aconteceu para o Vigílio ser o procurador-geral? O anterior não estava aceitando que fosse feito a anexação por lote dentro da Previdência. Se tiram o desconto. O governo, inclusive, o governo do PT mudou a forma como você poderia fazer
a averiguação dessas associações. Diz o seguinte, você só pode fiscalizar a associação se tiver 5% de reclamação em relação ao volume. A CONTAG tem 1,5 milhão. Você precisava ter 80 mil reclamações. Eu estou falando de 1,5 milhão de reclamações. Nós temos hoje uma peneira furada. O governo disse que começa a investigação em 2019, quando na verdade começa a se combater o processo. Outra coisa, nunca em 30 anos houve a possibilidade de validação. Nós é que propusemos. É porque não vetou, porque se vetasse voltava a estaca zero. Tem 32 ações e emendas feitas por parlamentares do PT, do PDT, contra a validação. E hoje o discurso do governo é que nós é que não queríamos a validação. Talvez o erro tenha sido em 2022, quando não se vetou aquele processo, obstante um decreto continuar obrigando a validação e vinculando os servidores públicos. Então, o decreto não foi. Mas não dá para ter derrubado, por exemplo, vetado o que foi aprovado? Poderia ter sido vetado, mas foi mantido o decreto. O decreto vincula o servidor público. Então, veja o que está acontecendo. De fato, é o seguinte, a acusação é que o governo anterior fez 11 táxis. Tem 41 táxis, Júlia. Pois é, mas... De 10 bilhões e 600 bilhões, você tem 2 bilhões desses táxis e tem 8 bilhões e 600 bilhões dos táxis feitos pelo governo do PT. Deixa eu mostrar um gráfico aqui, porque é um jogo de versões, tá certo? Na verdade, a única coisa que o governo anterior vetou do projeto de lei de conversão foi exatamente algo introduzido pelo Congresso Nacional, que falava da proteção de dados dos aposentados. Estranhamente, a proteção de dados dos aposentados foi votado pelo governo anterior. Nós tentamos derrubar o veto, mas a base do governo anterior, do PL e outros partidos, manteve o veto que era detonando exatamente a parte que era a proteção dos dados. Quando chega em 2021 ou 2022, há um vazamento da ordem de 40 milhões de informações sobre usuários. E eu vou explicar por que subiu tanto em 24. Porque nós criamos uma instrução normativa em março de 2024, em função do que já vinha sendo investigado, dizendo que era necessária biometria para você poder atestar que efetivamente aquela pessoa é associada. Aí o que houve? Houve o que o senador Marinho falou. Vou repetir aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Uhum. As laranjas são as que assinaram acordo de colaboração técnica com o INSS no período do governo anterior. Olha a diferença. A CONTAG não está aqui, a CONTAG está aqui. Eu não sou advogado da CONTAG, mas a CONTAG é uma entidade de mais de 60 anos que sempre fez um trabalho de ajudar o trabalhador rural, porque efetivamente tem menos acesso à informação, então a CONTAG fazer esse trabalho de ajudar a essas pessoas a se aposentarem, como ele falou, o senador Marinho, no Fundo Rural. E óbvio que chamava essas pessoas para se associar, ou seja, há uma prestação de serviço. Os 11 que estouraram esse orçamento aqui, veja a diferença. Essa linha laranja são de quem teve. Começou a subir em 21 um pouco, 22, 23, depois em 24 foi que deu o estouro da boiada. Por quê? Eles perceberam que com a nova instrução normativa que exigia a biometria, eles não iam conseguir fazer. Então começou a se fazer por lote, exatamente porque era a pressa de se entrar com novos associados. Agora vamos ver quem é que estourou. Mas a CONTAG fez com lote, né? Quem permitiu foi justamente o INSS do governo do PT. Então, isso que eu queria entender, porque essa questão do lote é fundamental no debate. O lote a associação apresenta ali um monte de associado e vai passando a boiada. A CONTAG, segundo os dados que a gente tem, ela conseguiu, num dos casos, 35 mil aposentados não tinham autorizado o desconto. A gente está falando da CONTAG aqui, só para a gente ponderar que ela também foi beneficiada por essa questão dos lotes, tá? E 98%, senador, das pessoas que entraram no aplicativo Meu INSS disseram que não queriam. Então, assim, as pessoas estão mentindo. Como é? 98% das pessoas, no geral, disseram que não autorizaram o desconto. Nós estamos, o governo... Essas pessoas estão mentindo, então? Não estou dizendo que estão mentindo. O governo está indo às entidades mas saber... Ela está falando de um pecado original.
Você está falando agora depois que o leito está entornado. Está dizendo o seguinte, que no processo de 23, tanto o Sindinap como a CONTAG foram beneficiados por pareceres espatafúrdios do INSS, que abriu as portas do lote, mesmo contra a orientação da própria estrutura do sistema do INSS. Tanto é verdade que o procurador do INSS foi retirado e entrou o Vigílio. Ele, aliás, era procurador também no governo anterior. Não. Pois é, veja você. E a pessoa, a senhora que fazia... E veja você, o PT e o PDT muito presuroso de botar um corrupto nesse processo, que só foi afastado, não foi por decisão do governo, foi por decisão da Justiça, juntamente com o procurador Stefanuto. Mas quem levou o material para a Justiça? Quem levou o material para a Justiça? Levou o material para a Justiça, foi a investigação feita em função da provocação de uma reportagem do Metrópole, porque o governo meteu o pé na jaca. Na hora que foi orientado, o governo meteu o pé na jaca, o INSS meteu o pé na jaca. A coisa mais grave aqui é que se tirou a biometria. O Sindinap do irmão do Lula, inclusive, está nos autos, é bom a gente ver na CPMI, faz um pedido ao INSS dizendo o seguinte, eu uso a minha biometria. Aí o INSS foi verificar nesses 35 mil pessoas do Sindinap, apenas 200 haviam pedido o desbloqueio pelo meu INSS. E o que é que o INSS fez? Toca tudo, bota os 35 mil para dentro. Então você tem hoje uma situação de uma investigação seletiva. Nós não temos bandido de estimação. Se fulano ou beltrano está envolvido, que ele seja levado às barras da justiça. Não tenho dúvida, senador, que quem vai fazer isso somos nós. Eu estou insistindo, tem 10 inquéritos abertos, neles estão a CONTAG. Agora eu vou insistir com isso aqui. As que estouraram não são a CONTAG. Você está pegando um marco temporal específico, está esquecendo que desde 2014 são 10 bilhões e 600 bilhões. A CONTAG só viu são 10. Estouro que aconteceu com você tem hoje, o ministro da Justiça do governo do PT, Ricardo Lewandowski. Ele dá uma entrevista dizendo o seguinte, não há conflito de interesse. Ele, teoricamente, é quem faz a investigação, é o comandante do processo. Não há conflito de interesse porque o meu filho, ele é advogado da SEBAP e da AMBEC. Duas das principais envolvidas nesse processo. O ministro Messias, que é o nosso ministro da AGU, ele fala que há um desmonte do INSS Dataprev, que não foi por acaso, dá uma série de declarações políticas, e diz que começou criminosamente em 2019. Ele está mentindo. Tem 30 anos que isso existe. Não, tem 30 anos que isso existe. Não, mas quem é que quis privatizar a Dataprev? Está aqui, meu amigo. Vocês que está aqui uma reportagem feita pela Andréa Sadi. Vou usar aqui a fonte da casa da Globo. Idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Sabe por quê? Porque o cara chegava lá no sindicato rural, quero me aposentar, preenche aqui um formulário. Ele não sabia nem ler e escrever. Aí botava o dedão lá, estava autorizando um desconto para essa empresa que era a CONTAG. Isso aconteceu e tem 1.300.000. Tanto é verdade que o meu INSS, quando você abriu para as pessoas dizerem se deram ou não causa a esse desconto, 98% foram o contrário. A própria CGU buscou também 98%. A investigação está em curso e nós vamos ver quem é que lançou lote de milhares e milhares de pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Eram entidades cuja assinatura do acordo de contribuição com o INSS foi feita no período deles. E são empresas, praticamente, que têm uma rede. A Polícia Federal já montou todo o esquema que tem. Assina a CPMI, nós somos favoráveis, vamos investigar esse povo. Se tiver que ter, já tem número suficiente, isso para nós não é problema. Para nós não é problema. O problema é não querer fazer uma cortina de fumaça. Mas é o que está acontecendo, vocês estão investigando de maneira seletiva. Não tem nada de seletivo, claro senador. Eu estou dizendo a vocês que a base da investigação da CGU é a lei anticorrupção. Olha, todas aquelas que apareceram... O delegado-geral da Polícia Federal, ele dá uma declaração dizendo que o Frei Chique e a entidade dele não estavam sendo investigados. Acreditei. O que é que eu fiz? Entrei com ação no Ministério Público para ser investigado. Sabe o que o Ministério Público respondeu? Estão sendo investigadas. Então... Mas a AGU e o INSS não estão investigando. Não... Eu vou repetir, estão investigando. Essa seletividade a única coisa que o senador Marinho fala de seletividade, que eu vou repetir, essas 4, 2 das quais têm origem no governo anterior e uma de 60 anos, ou o Sindinap, que, na verdade, até agora, a Polícia Federal não encontrou nexo causal com a corrupção.
tem desconto criminoso. Aliás, eu acho que é um crime hediondo. Deus, que coisa roubar mais... os pobres, coitados dos aposentados. Que coisa mais hedionda, senador. Coisa mais hedionda você enganar um cidadão que quer se aposentar. Assina aqui um documento para você fazer seu cadastro e ele passar a pagar R$70, que para ele é o alimento. Não é 70, a média da Contag é 38. Quem é 70 são essas entidades surgidas 38, agora 40, R$50. Isso para quem ganha um salário mínimo é um Senador, crime. vamos ter calma. Eu estou calmo. Eu acho que ele não está calmo, é o cidadão. Não, olha, já estamos tratando da devolução do dinheiro de todo mundo. Mas quem vai devolver? O governo federal. O governo federal não, nós, Carapalha. O cidadão, enquanto a gente deveria buscar justamente as entidades que têm recursos para fazer. Eu quero entrar nisso, a gente vai discutir isso. A gente vai discutir sobre o pagamento. Por exemplo, os cidadãos que têm não estão com o patrimônio bloqueado. Mas deixa eu só pegar, a gente falava sobre a Contag, eu quero colocar outra questão também para o senhor, porque nas investigações da PF aparece o nome do ex-ministro José Carlos Oliveira. O senhor conhece ele, né? Sei quem é. Então, boa parte dos acordos do INSS com as entidades que promoveram os desvios foi assinado na época dele. Então, assim, ele é filiado, já foi filiado ao PL, já foi filiado ao PSD. Da onde veio a indicação dele? Não sei, doutor. Eu estava fora do INSS desde fevereiro de 2020. Agora, quero dizer o seguinte, nós não temos bandido de estimação. Quem tiver algum problema, que pague. Se houve alguma impropriedade, agora, assinar um ACT, que de 41... tem 11 no governo de Bolsonaro e tem 31 nos outros governos. É o problema, é o crime? Ou flexibilizar os mecanismos de controle? Eu acho que as pessoas estão invertendo as coisas. Nós não estamos querendo aqui passar uma mão na cabeça de ninguém. Quando eu falo de seletividade, porque é que a AGU decidiu que o período é 2019, quando a própria CGU, desculpe, no seu formulário de investigação fala em 2016. Aí, na circunscrição do processo, politicamente se coloca 2019, que é o período que se começa a combater fraude. Porque cabe na cabeça de ninguém que o governo Bolsonaro preparou um esquema para ajudar centrais sindicais. E o sindicato tem 12 centrais sindicais ligadas às associações. 12, eu posso ler para vocês. Mas tem outras entidades depois, a partir de 2020, doutora, que entram no esquema que nem existiam. Eu estou falando, a investigação em primeira instância fala de uma série de entidades que a AGU não está levando em consideração agora. Inclusive essas que eu acabei de falar. A nossa preocupação é que todas sejam investigadas. Senador, nós mandamos o questionário para 9 milhões de aposentados. 9 milhões de aposentados. O total de aposentados no Brasil é da ordem de 40 a 42 milhões. Dos 9 milhões, até agora, 1 milhão e 600 responderam que não reconhece nenhuma autorização para aquele desconto. A obrigação nossa qual é? Eu vou para a entidade para saber se a entidade tem alguma prova objetiva. Agora, eu quero insistir. Por que foi para 2019? Porque, a partir daí, começam a surgir associações de fachada que foram criadas em cima da hora para dar golpe em cima dos aposentados. Desculpe, senador, foi 21 e 22. Agora, em 2019 e 2020, pelo contrário, acontece uma medida provisória para combater a fraude. Que o governo de Vossa Excelência, a oposição representada por Vossa Excelência na época, trabalhou violentamente contra. Era contra a validação, era contra essa mudança do critério, tanto é que da aposentadoria rural, tanto é que a Contag, que sempre teve um acréscimo gradativo ao longo de 30 anos, estabilizou. Hoje está perdendo, porque as pessoas estão morrendo e ela não está conseguindo captar novamente, porque ela dava uma certidão para a pessoa se aposentar. Tinha fé de cartório. Nós mudamos isso para a Emater local e para uma autodeclaração. Então, essa mudança deixou a Contag. Mas o relator era da MP para converter em lei, era da base governista e o presidente, à época, não vetou. Quem conhece a história sabe que o início da administração de Bolsonaro ele não tinha maioria. Ele governava com bancadas temáticas, ele não abriu o governo, não fez negociação com partidos políticos, e era uma base bastante fluida. Tanto é que essa negociação que ocorreu no Congresso Nacional teve participação de diversos partidos de centro e diversos partidos de esquerda. E a nossa perspectiva, vai vetar, vai e volta o status quo anterior, não tem validação nenhuma. Então a gente tem que entender uma coisa. A última, para acabando com validação, foi um deputado do PL, não foi um deputado do PT. O senhor foi favorável a acabar com a revalidação, por quê? Porque, na verdade, a MP da época não era para buscar trambique, vou chamar assim, de associações. Me desculpe, era também. Não, era, mas só tinha 2 artigos. O objetivo central era caçar aposentadorias que foram conseguidas irregularmente.
Então, por isso, nós, evidentemente, ficamos preocupados, porque a ideia era gastar menos com o aposentado e, portanto, caçar aposentadorias e não associações. Eu vou repetir, porque o estouro da boiada está concentrado em associações de fachada, que nunca prestaram serviço para os aposentados e que foram criados para extorquir, para roubar. Estourou em 2024, vou repetir, porque a gente estava baixando uma instrução normativa para apertar mais o critério com biometria, etc. E aí, quando as pessoas viram que em setembro, outubro, que deveria começar a biometria, todo mundo saiu correndo, essas principalmente. Eu acho que esse gráfico aqui é inequívoco. E quem afrouxou foi o INSS do PT. Agora, olha que coisa engraçada aqui. Quem é que o Lula chamou para resolver o problema do INSS? O ex-corregedor-geral da União, nomeado presidente do INSS durante 4 anos, foi o corregedor-geral de Bolsonaro, é o senhor Gilberto. O ex-secretário junto da Previdência de Bolsonaro, nomeado procurador-geral do INSS. E a xerife do INSS, que era a nossa diretora de benefícios. Que saiu. Então, saiu depois de 2 anos. 2019, 2020, eu estava lá, estava comigo. Voltou agora. Ela, inclusive... Ela saiu porque percebeu que não estavam deixando ela fazer o trabalho que ela queria. Voltou agora. Isso você está inferindo. Veja, nós temos hoje uma situação em que o governo, quando sentiu que o bicho pegou, chamou justamente os funcionários que foram utilizados no nosso período. Isso é uma investigação seletiva. Eu tenho respeito demais pelo senador Jacques Wagner, ele sabe disso. O PT lutou violentamente contra a validação, junto com os partidos de esquerda. Não queria de jeito nenhum, porque sabia que na hora que fosse perguntar a dona Maria ou a seu José se ele estava fazendo a contribuição, ele nem sequer sabia, porque esse cidadão não sabe ler um olerite, não sabe ler um contra-cheque. O que nós temos hoje é um assalto reiterado durante 30 anos. É o mesmo sistema que aconteceu em 2017 com o imposto sindical obrigatório. É a mesma coisa, nós estamos falando do imposto sindical obrigatório, estamos falando da contribuição assistencial, e está falando obrigatório, está falando do associativismo, claro. Por isso que as entidades sindicais voltaram para esse filão correr atrás. Nós quem, cara? Agora, senador, do mesmo jeito. Quando a investigação terminar, os números vão ficar nus. Os números vão ser mostrados. A investigação vai concluir e os números serão mostrados. Vamos ver quais são as entidades que estouraram de percepção. Quem foi que afrouxou os mecanismos para isso acontecer? Não afrouxamos, ao contrário, nós endurecemos quando a gente colocou. Endureceram, vocês permitiram que a biometria fosse ultrapassada pelo Sidnap do irmão do Lula. Vamos dar os números aqui do que a gente está falando, né, sobre as novas entidades e esse estouro que o senhor mostra. A partir de 2020, muda-se a conduta do INSS, que entre 19 e 20 cancelou os acordos com as entidades. A partir de 20, ele acaba liberando, assina mais 24 a partir de 20. 24, 21, 22, 23, governo Lula também. São 24. Metade desses 24 foram na gestão Bolsonaro. E das 10 entidades que tinham sido canceladas entre 19 e comecinho de 20, 6 foram reabilitadas também no governo Bolsonaro. Então, assim, para onde olhar, tem gente liberando. Foi reabilitado no governo Bolsonaro, 6 que foram? Das 10 que tinham sido canceladas entre 2019 e outubro de 2020, das 10 que tinham sido canceladas, 6 foram reabilitadas a partir de 20. 6 foram reabilitadas. Quer dizer, foi voltando o esquema olha, Júlia, no final do governo Bolsonaro e já no começo Lula. Você está trazendo detalhes que a gente só vai conhecer no CPMI. Eu saí de lá em fevereiro de 2020. Eu sei que em 2019, o presidente do INSS, na época, que era o Renato alguma coisa, ele tomou uma atitude que não precisou de imprensa, não precisou de CGU, não precisou de ninguém. Havia uma reclamação, em média, de 30 mil reclamações anuais. Agora tem 1,5 milhão. 30 mil e nós tomamos a providência de suspender 4 entidades na época. E em 2020 mais uma. Então veja a diferença de comportamento. Se fulano registra uma entidade, essa lei é de 1991. Se a entidade tem os requisitos legais, ela vai ser cadastrada. Se ela cumpriu o que foi pedido ou foi determinado pelo INSS, ela pode ser reabilitada. Tá? A questão não é você ter uma entidade cadastrada. A questão é como você trata os dados que essa entidade está trazendo para colocar no sistema. Aí você tem furo de todo jeito. Né? Você verifica que o processo ele começa a ficar agudo e cresce
E o governo parece que não estava prestando atenção. Se lembre que em abril, quando estourou o problema, o ministro foi lá dizer que não queria tirar o Stefanotto, que era gente boa. Precisou a justiça afastar ele. Isso é verdade. O governo demorou ali, por meio do lucro, para Porque nós estamos fazendo as investigações, Júlia. Nós não podemos fazer uma coisa leviana e sair acusando todo mundo. Eu vou insistir, porque aquelas que foram habilitadas no nosso governo, elas ao todo movimentaram algo como 230 milhões ao longo desse período. As habilitadas, é óbvio que elas foram habilitadas, não sei como é que alguém conferiu se aquela era entidade de fachada ou era entidade de verdade. Essas outras, habilitadas no período do governo anterior, movimentaram 2 bilhões e 100 milhões de reais. Olha a diferença. Tem 18 aqui que movimentaram 230 milhões. Tem 11 ou 12 lá que movimentaram 2 bilhões e 100 milhões. Eles ficam o tempo todo usando a CONTAG. A CONTAG tem uma história longa de organização dos trabalhadores rurais, que, como foi dito aqui pelo senador Marinho, muita gente não tem acesso. Então, efetivamente, os sindicatos filiados à CONTAG, Sindicato de Trabalhadores Rurais, é quem iam lá para contribuir. Eu sou da Bahia, fui governador da Bahia. Eu sei a dificuldade que o pessoal do interior tem para poder chegar até se credenciar e pedir a aposentadoria. Então, eu vou repetir, quem investiga de verdade é a Polícia Federal. Em geral, as CPIs, muitas vezes, acabam virando palco de acusações políticas e, na verdade, não se aprofundam. Porque ninguém faz investigação à luz da imprensa, de tudo. A investigação é feita, muitas vezes, com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, coisa que é autorizada pela Justiça. Aí que a gente chega aonde o buraco está. A CPMI ou a CPI, se ela tiver que acontecer, por mim pode acontecer. Tem todos esses instrumentos. Hein? Tem todos esses instrumentos. A gente está chegando no final do programa, eu vou fazer uma última pergunta para os dois. Senador Rogério Marinho, o que vocês vão fazer? Qual que é a estratégia para a CPI, de fato, ser instalada? Tem um ditado no meu estado, deve ser do Brasil todo, cada enxadado uma minhoca. Todo dia a gente está vendo um problema novo aparecendo. A fragilidade da maneira como o PT lidou com esse processo, ou o governo prevaricou, o governo foi incompetente. Não é possível você crescer 7 milhões e 600 mil associados em 2 anos e meio e só tomar uma atitude quando a polícia e a justiça diz, olha, vou afastar aqui o presidente do INSS, vou afastar o procurador-geral e vocês parecem que não estão enxergando. Não é possível, quando chegar no final de 24, você ter dados pela CGU, pelo TCU, pelo próprio INSS internamente, dizendo que está havendo uma distorção, e eles botarem o pé no freio, enfiarem o pé na jaca e aumentarem a questão de 180 milhões para 270 milhões. Tem alguma coisa muito podre no reino da Dinamarca. Tem que ser investigado na CPMI. Uma coisa muito podre. O que o governo vai fazer para controlar a CPI, uma vez instalada? Para controlar a CPI, eu vou repetir aqui, porque as pessoas estão nos assistindo. É curioso como a oposição tenta fazer uma mudança, na verdade, nos fatos. Eu vou perguntar de novo. A Justiça afastou a partir da investigação da CGU e da Polícia Federal dentro desse governo. Ou seja, não houve da parte do governo nenhuma tentativa de dificultar a investigação. A investigação foi feita, a ação foi para a rua, tem 10 inquéritos abertos. Então, nós não temos interesse em esconder nada, absolutamente nada. E eu vou insistir, alguém está querendo colocar cortina de fumaça, porque quando terminar a investigação, que está em curso, você vai saber quais foram as entidades que mais roubaram os aposentados. Eu posso lhe garantir que as que mais roubaram os aposentados foram essas recentes criadas se preparando para dar o bote nos aposentados. Mas vamos esperar a Polícia Federal, que sabe investigar muito bem. Se a CPMI tiver que acontecer, para nós não tem problema, porque a CPMI vai trabalhar com os dados que a Polícia Federal recebeu. Eu estou preocupado em investigar, punir, suspendemos todas as contribuições automáticas e nós estamos preocupados em devolver o dinheiro para quem foi lesado, não pelo governo, foi lesado por entidades que estavam surrupiando os aposentados. Senador, como que a oposição, que é minoria, uma vez instalada a CPI, conseguirá fazer frente, porque o governo vai querer ter relatoria e presidência? Eu acho que a própria dinâmica do processo vai determinar que quem for para essa CPMI para passar a mão na cabeça do governo vai ter dificuldade na sua reeleição.
Nós temos uma situação muito complexa. Todos os instrumentos que o senador está colocando claramente estão à disposição da CPMI. Quebra de sigilo, investigação, fazer intimação para pessoas que devem falar a respeito do tema. Então, acho que é um instrumento legítimo que deve ser colocado, né, a serviço da sociedade. Esse mapa que o eminente senador coloca, ele evidentemente ele é o copo meio cheio e meio vazio. Nós queremos que haja uma investigação, né, sem passionalidade, sem as pessoas serem protegidas, todos sejam investigados e que nós possamos, ao final, devolver o recurso ao aposentado. Agora, por último, eu quero dizer o seguinte: não há crime mais hediondo do que tirar recurso de crianças e de velhos indefesos. Esse é um crime hediondo. E o governo quer que tudo mude para ficar como está. Porque nessa questão da CONTAG, você dizer, o cara ligar para o INSS dizer que eu não dei causa, ele vai perguntar à CONTAG se ela tem um documento que a gente sabe que foi feito de maneira fraudulenta para manter essa situação, o governo deveria, como de fato já fez, suspender todas essas contribuições e acabar de uma vez por todas com essa forma de se retirar dinheiro dos velhinhos indefesos do Brasil. Deixa eu dizer, para separar as coisas, foram revelados carros de luxo, empresas de fachada que faziam lavagem de dinheiro com o dinheiro dos aposentados, para poder lavar o dinheiro. Seguramente esses carros de luxo, essas fortunas, não estão na mão dos dirigentes da CONTAG ou das entidades sindicais verdadeiras. Quem estava cheio de carro em cima do dinheiro roubado dos aposentados foram essas 11 ou 12 entidades recém-criadas. É estranho que não tem nenhuma tradição. Começa a ser criada exatamente para dar o bote nos aposentados. Eu concordo, senador Rogério Marinho, que o roubo de aposentado é um crime hediondo, insuportável, porque são pessoas que ganham pouco e que foram lesadas no seu próprio interesse. A Polícia Federal e a CGU estão em curso, vou repetir, são 10 inquéritos abertos. A CPI vai abrir quantos inquéritos? Eu acho que o pessoal está querendo fazer mais palanque político. Por isso que eu estou dizendo, o curso da investigação vai separar o joio do trigo e vai mostrar quem efetivamente estava roubando os aposentados. Senador Jacques Wagner, muito obrigada pela presença do senhor. Senador Rogério Marinho, obrigada também pela presença dos senhores. Bom, a gente fica por aqui no Globo News Debate, você sabe, você